Lara Croft parte em uma jornada para buscar a verdade sobre seu pai, mas acaba se envolvendo em uma situação em que ela deve impedir que um grande mal caia sobre a humanidade. E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos recapitular a história de Lara Croft Tomb Raider: A Origem de 2018. Se a história te animar, fortalece o canal se inscrevendo, deixando seu joinha e deixe um comentário aqui que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos para mais um recap! Tudo tem início com Richard Croft, documentando em uma gravação de voz os seus avanços em sua pesquisa Himiko. Ele diz que, de acordo com a lenda, Himiko foi a primeira rainha do Japão. Ela foi uma poderosa feiticeira que comandou o império com magia negra e que espalhava terror com o toque de sua mão. Porém, um exército a prendeu e levou Himiko para uma ilha inabitada, e nessa ilha, até os dias atuais, ela permanece sepultada e esperando para ser liberta. Richard relata que encontrou anotações em mapas antigos que ninguém mais tem acesso. Ele termina dizendo que ele deve chegar lá primeiro, mesmo que isso signifique fazer a última coisa que ele gostaria de fazer: deixar sua filha Lara Croft para trás. Anos depois, Lara Croft, adulta, pratica luta e trabalha como entregadora para conseguir pagar as contas. Em meio a alguns amigos, Lara ouve que eles estão organizando uma espécie de corrida chamada de caça à raposa. Eles dizem ainda que estavam à procura de uma pessoa rápida que pudesse ser a raposa e que eles pagariam uma boa grana para esse trabalho. Uma vez que Lara precisa de dinheiro, ela se oferece para o trabalho. Ela diz que eles não irão encontrar ninguém mais rápido do que ela e eles então aceitam sua proposta. Momentos mais tarde, Lara vai de bicicleta até o ponto inicial do evento. Lá, muitas pessoas esperam pela partida de Lara e um pouco depois, todos partem em alta velocidade logo atrás de Lara. Nas ruas da cidade, Lara pedala em alta velocidade e desvia-se de todos os obstáculos, e muitas pessoas a perseguem na tentativa de ganhar o prêmio. Enquanto Lara pedala em alta velocidade, ela vê um homem que lembra de seu pai, e ela perde a atenção olhando para ele. Então, ela percebe que não se trata de seu pai. Quando retoma a atenção, Lara é atropelada por um carro da polícia. Na delegacia, Lara aguarda até que sua tutora, Anna Miller, chega ao local. Assim que Lara vê a mulher, ela diz que não precisa mais de uma tutora e que fez aquilo porque estava precisando do dinheiro. Porém, Anna responde dizendo que Lara possui uma grande herança e que não precisa daquilo. Quando Lara responde que não aceitará a herança, Anna diz que já se passaram 7 anos e que as buscas por Richard já se encerraram há 5. Ela termina dizendo que nem sequer os investigadores particulares aceitam mais o dinheiro para realizar as buscas. Ela recomenda que Lara assine os papéis e que, se ela não fizer isso, tudo que o pai de Lara conquistou será perdido, tanto as empresas como a mansão Croft. Ela continua dizendo que Lara pode continuar fazendo tudo o que Richard fez e o que está no sangue dela, mas Lara diz que não é esse tipo de Croft. No dia seguinte, Lara vai até a empresa Croft. Ela decide que irá assinar a documentação, mas tem receio. Isso significaria aceitar que o seu pai está morto. Mesmo assim, quando ela está prestes a assinar, ela recebe um item que seu pai havia deixado para ela, um quebra-cabeça japonês. Assim que pega o item que seu pai havia deixado para ela, Lara comenta sobre quanto seu pai adorava itens como aquele. Pouco tempo depois, ela consegue resolver o quebra-cabeça. Para sua surpresa, ela percebe que há alguns itens que foram revelados quando ela resolveu o jogo. Dentre os itens, ela vê uma antiga foto de si mesma com seu pai e também uma chave acompanhada de um bilhete enigmático que diz a primeira letra do meu destino final. Ao ler isso, Lara vai apressadamente até a mansão Croft. Uma vez lá, ela vai até o destino final de seu pai, o seu túmulo. Ela olha para o túmulo de Richard e percebe que a primeira letra do destino final de seu pai é a letra R. Quando ela aperta a letra, uma fechadura se torna visível. Com isso,
Lara usa a chave que seu pai havia deixado para ela. Em seguida, uma porta se abre e Lara entra em uma sala repleta de artefatos históricos, falsas identidades de seu pai e documentos. Ao ver tudo isso, Lara se pergunta o que seu pai de fato fazia. Momentos após, ela encontra uma gravação que seu pai havia deixado para ela. Nessa gravação, Richard diz que a vida dele não se resumia a simples reuniões e chamadas. Ele pede ainda que Lara faça algo para ele. Queime todos os arquivos do projeto Ímico, que estava ali naquela sala. Ele diz que é de grande importância, pois seria uma catástrofe se caísse em mãos erradas. Após isso, Lara encontra a caixa do projeto Ímico e olha tudo o que há dentro dela. Ela encontra uma explicação sobre tudo o que ele havia encontrado. Richard explica a história de Ímico e diz ainda o local em que ela está, a ilha perdida de Yamatai. Ele relata ainda que encontrou um capitão que estava disposto a levá-lo até aquele local. Em um dos documentos presentes na caixa, Lara lê um fax com seu pai e descobre que se tratava da negociação de Richard com o capitão que iria levá-lo para a ilha. Com isso, Lara consegue ler o endereço e o nome de quem o levaria até a ilha. Momentos depois, para conseguir dinheiro, Lara vende um antigo medalhão que havia ganhado de seu pai. Após isso, Lara viaja para Hong Kong. Chegando lá, ela vai até o porto e procura pelo capitão que havia correspondido com seu pai, Lu Ren. Em meio tempo, quando Lara se aproxima de alguns rapazes para pedir informação, ela é roubada e consegue recuperar seus pertences. Mas ela acaba sendo perseguida por esses rapazes e foge até que consegue ver o barco que supostamente pertence a Lu Ren. Com isso, ela entra no barco e um homem aparece, expulsando os rapazes. O homem também diz para Lara sair de seu barco, mas ele acaba caindo no chão bêbado. Após isso, Lara joga água nele para acordá-lo e diz que seu pai havia comprado um barco de Lu Ren. O homem responde que não foi ele, e sim seu pai. Ele relata ainda que seu pai havia saído um dia, há 7 anos, e desapareceu. Lara responde o homem, que também se chama Lu Ren, dizendo que ela sabe onde os pais deles estão, em uma ilha inabitada na costa do Japão. Ela fala ainda que ela tem um mapa e as coordenadas do local e pouco depois, com a ajuda de Lu Ren, eles descobrem a localização exata da ilha chamada Mar do Diabo. Apesar disso, ele diz que ir até o local seria como se matar e se recusa a aceitar a oferta de Lara para ir até lá. Porém, Lara oferece o dinheiro que ganhou com a venda do colar e consegue convencer Lu Ren. Com isso, eles partem juntos em direção à ilha. No caminho, Lara tenta decifrar todos os objetos que seu pai deixou. Ela ouve também uma gravação de seu pai, que diz que encontrou a localização da tumba e de sua entrada. Ele diz ainda que havia alguém atrás dele, a Ordem da Trindade, uma organização militante milenar que busca o controle do sobrenatural para controlar o destino da humanidade. No áudio, Richard se pergunta se Ímico é a arma que a Trindade está procurando. Mais tarde, Lara acorda com o barco em meio a uma grande tempestade que ameaça afundá-los. Ela corre de encontro a Lu Ren e ele diz que eles estão próximos à ilha, que o barco não irá aguentar por muito tempo e que eles têm que sair daquele local. Ouvindo isso, Lara corre para buscar seus itens, mas pouco tempo depois, o barco é lançado em direção a uma grande pedra e grande parte dele é destruído. Para se salvar, Lara pula no oceano. Ela consegue observar terra firme de longe e nada até a praia. Porém, quando ela chega lá, ela é nocauteada e perde a consciência. Após isso, Lara acorda na cabana de um homem chamado Matthias Vogel. Ao perceber onde estava, ela pergunta onde está sua bolsa e o homem mostra que está com ele. Ele continua conversando com Lara e diz que está na ilha há muito tempo e que a única pessoa com quem ele conversa está do outro lado do comunicador que ele possui. Ele diz ainda que só poderá voltar para casa depois que acabar o seu trabalho. Um pouco depois,
Quando o homem se afasta momentaneamente de Lara, ela corre para ver se todos os seus itens ainda estão dentro da mochila. Porém, Vogel vê que Lara procura por algo em sua mochila. Então ele pega um caderno e diz que Lara levou para ele a informação que ele mais queria: a localização para a entrada da tumba de Hímico. Ao ver a reação de Lara, Vogel diz ainda que ele mesmo havia matado Richard, pois ele se recusou a ajudar. Ao ouvir isso, Lara sai para fora da cabana, mas se depara com um grande acampamento e várias explosões em rochas ocorrendo no local. Ali, ela vê um símbolo e percebe que aquela é a Ordem da Trindade. Em seguida, Lara é algemada e encontra com Lu-Ren no local. Enquanto seguem o caminho indicado pelos soldados, Lara e Lu-Ren conversam. Ele diz que Vogel havia matado o seu pai, assim como matou o pai de Lara. Mais tarde, enquanto estão trabalhando, Lu-Ren vê uma oportunidade de fuga. Com isso, ele bate em um dos soldados e diz para Lara fugir. Ao ouvir isso, ela corre e Lu-Ren dá cobertura a ela, enquanto todos os soldados atiram na direção dela. Enquanto tentam fugir, Lu-Ren leva um tiro e Lara é perseguida. Em sua fuga, ela cai no rio e é levada pela correnteza. Para não cair em uma queda d'água, ela se segura em um escombro de avião. Com muito esforço, ela consegue subir nas asas do avião, que logo se quebra, e por sorte, ela consegue saltar e segurar na janela. Lá dentro, ela consegue se desamarrar. Com o avião prestes a cair, ela encontra um paraquedas. Por sorte, antes do avião se despedaçar completamente, ela pega o paraquedas e despenca em queda livre. Apesar disso, consegue abri-lo e chegar viva em terra firme. Com dor, percebe estar ferida por um pedaço de galho que entrou em sua barriga, mas consegue tirar. Pela noite, Lara ouve um barulho e é atacada por trás. Ela luta, consegue escapar e mata o homem que queria levá-la de volta para o acampamento. Em seguida, ela ouve novamente um barulho e enxerga a figura de uma pessoa que sai correndo assim que vê Lara. Ao ver que o homem está fugindo, Lara corre atrás dele. Ela o persegue e quando alcança o homem que vive dentro de uma caverna, ela o chama de pai. Ela diz para ele que se chama Lara. O homem, porém, diz para si mesmo que não é real e que ele deve apenas ignorar. Mas Lara mostra que ela era de verdade e era realmente a filha dele. Com isso, descobrimos que se trata de Richard, que acredita nela e agora trata de seus ferimentos. Enquanto isso, com o caderno de Lara, Vogel finalmente consegue achar a entrada para a tumba. No outro dia, Lara e Richard conversam. Ela diz que achou que ele estivesse morto e ele faz várias perguntas sobre a vida de Lara. Richard diz ainda que ele teve que impedir Vogel, pois a Trindade havia enviado ele para encontrar a tumba de Hímico e usar o seu poder. Ele diz que, como ele supostamente está morto e os arquivos da pesquisa foram destruídos por Lara, Vogel jamais iria encontrar a tumba. Porém, Lara explica tudo o que aconteceu e, ao ouvir, Richard fica bravo. Ele diz que se Vogel abrir a tumba, o mal de Hímico irá se espalhar pelo mundo todo. Em seguida, Lara diz que eles têm que sair da ilha e que Vogel possui um comunicador, que eles podem usar para pedir ajuda. Richard diz que não, mas Lara pega um arco e flecha e sai sozinha para tentar fazer algo. Pouco tempo depois, Lara chega ao acampamento e se infiltra para tentar achar o comunicador. No acampamento, ela encontra Lu-Ren e os demais prisioneiros. Então, Lara mata um guarda para libertar todos. Porém, os demais soldados começam a atirar e todos fogem. Enquanto isso, Lara corre para buscar o comunicador e no caminho elimina 2 capangas. E quando estava prestes a ir embora, vê seu pai se aproximando da entrada da tumba de Hímico. Enquanto Richard olha para o enigma que tranca a tumba de Hímico, Vogel o surpreende por trás, acompanhado de soldados. Vogel diz para que ele abra a porta,
mas Richard responde que jamais a abriria. Vogel dá o sinal para que seu capanga mate Richard. De repente, uma flecha mata o capanga e Lara se aproxima e aponta a flecha na direção de Vogel. Ela diz para ele abaixar a arma, mas ele diz que Richard morreria antes que ele. Para salvar a vida de seu pai, Lara abaixa o seu arco e flecha e diz que irá abrir a porta da tumba. Com isso, ela resolve o quebra-cabeça e todos eles entram na tumba. Logo nos primeiros momentos, eles se deparam com um esqueleto e sentem um vento, e ao pisar num compartimento, um dos homens de Vogel morre em uma armadilha. Logo à frente, eles se deparam com um precipício. Eles usam uma escada para atravessar e seguem em frente. Momentos depois, uma nova armadilha é ativada e portas se fecham, prendendo a todos em uma passagem. Porém, o chão começa a cair. Vendo a situação, Lara percebe que para abrir as portas será necessário uma chave. Ela pula em uma das portas e seu pai joga chaves para ela. Ela tenta abrir a porta, mas nenhuma das chaves está funcionando. Enquanto isso, o chão continua caindo e todos estão prestes a cair no precipício. Em um último momento, Lara desvenda o enigma e faz com que as portas se abram. Após isso, eles continuam avançando para o interior da tumba. Enquanto isso, do lado de fora, Lorraine espera por Lara, mas devido à sua demora, decide ir atrás dela junto com os ex-prisioneiros. Dentro da tumba, os homens de Vogel encontram o caixão de Hímico. Em seguida, eles abrem o túmulo e o corpo de Hímico começa a se desintegrar. Mesmo assim, imediatamente, eles começam a preparar Hímico para o transporte. Ao mesmo tempo, Lara olha para todas as inscrições e desenhos que estão na parede. Ela diz que algo está estranho e que, na verdade, parecia que Hímico foi até o local por vontade própria. Lara diz para os homens de Vogel não pegarem Hímico, pois ela havia se sacrificado e que havia protegido a humanidade. Porém, já era tarde demais. Os homens já haviam tocado em Hímico e o braço de um deles começa a ficar preto. Ele grita de dor e a doença progride rapidamente por todo o seu corpo. Vendo isso, Lara conclui que Hímico era a hospedeira de uma doença e também a única pessoa imune. O homem infectado com a doença em todo o seu corpo torna-se agressivo e é morto por Vogel. Mesmo assim, Vogel diz que se é aquilo que a Trindade quer, ele vai levar para eles. Richard diz que será um genocídio e, apesar disso, Vogel pega um pequeno pedaço de Hímico. Nesse momento, Lara e Richard atacam Vogel para impedi-lo. Porém, Lara, sem nenhuma arma em suas mãos, é perseguida por um soldado e foge. Enquanto Vogel e Richard trocam tiros, um dos homens que foram infectados levanta-se novamente e parte para cima de Richard. Aproveitando a situação, Vogel corre. Lara, por sua vez, corre e ativa uma armadilha, que acaba matando o soldado que a perseguia. Após isso, ela corre de volta para o seu pai. Ao encontrar seu pai, ele diz que foi infectado e que Lara deve ir atrás de Vogel, pois ele está fugindo. Richard pede que Lara impeça Vogel e diz ainda que ele irá enterrar Hímico, pois não há outro jeito. Eles se despedem e Lara chora, mas ela corre atrás de Vogel. Ela alcança Vogel e eles lutam freneticamente. Para impedir que ele saia do local, Lara derruba a escada que usaram para atravessar o precipício. Enquanto isso, Richard arma as bombas na tumba e Vogel parte para cima de Lara novamente. E quando está prestes a matá-la, se distrai com as explosões que foram causadas por Richard. Lara se aproveita da distração de Vogel e pega o fragmento de Hímico que Vogel capturou e coloca em sua boca. Em seguida, empurra-o para o precipício. Enquanto tudo está ruindo ao seu redor, Lara consegue pular para o outro lado e corre para conseguir sair viva do local. Do lado de fora da tumba, Lorraine vasculha pelos escombros até que encontra Lara viva.
Pouco tempo depois, um helicóptero chega ao local e eles vão embora. Em Londres, Lara assina a documentação para receber a herança de seu pai. Apesar disso, Lara diz para Anna continuar no comando das empresas Croft. Lara observa a lista de todas as empresas que estão sob o comando dos Crofts e quando vê algo que a preocupa, vai rapidamente para a mansão Croft. Na mansão, ela vê os arquivos sobre a Trindade. Na caixa, há um arquivo sobre uma empresa chamada Patna. Lara se lembra então de ver esse nome no acampamento enquanto estava na ilha e também de ver esse nome entre as empresas que pertenciam aos Croft. Ainda nos arquivos sobre a Trindade, ela vê a foto de uma mulher que ela reconhece, Anna, a mesma que ela disse que poderia continuar no comando das empresas Croft. Ao ligar todos os pontos, Lara se lembra de seu pai falando que havia muito a se fazer e concorda. De novo, vemos Lara na loja de artefatos querendo comprar o amuleto que vendeu e de tabela ainda comprou 2 pistolas, dando a entender que teremos continuidade. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreve no canal para ver as melhores histórias. Deixe o seu joinha se você gostou e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo vídeo.